Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quinta-feira, dia 16 de março. O evangelho que nós vamos meditar hoje se encontra em Lucas, capítulo 11, versículos 14 ao 23, que diz assim: Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar, e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, no evangelho de hoje, começa narrando um exorcismo de Jesus. Jesus, ele expulsa um demônio que era mudo. Então, quando o demônio saiu, o mudo começou a falar. Então, vendo o acontecido, diz o evangelho que as multidões ficaram admiradas. Agora, o ficar admiradas aqui, no caso das multidões, essa admiração não significa fé. É o contrário, na verdade. É o contrário. É interessante porque essa admiração aqui, infelizmente, revelava ou manifestava uma incredulidade. Por quê? Diz aqui o próprio texto. Diz assim: alguns disseram, é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Olha o que disseram de Jesus. Jesus expulsando o demônio, e disseram que Jesus estava expulsando o demônio, pelo príncipe dos demônios, por Beelzebu. Olha só. Depois vai dizer outros, veja, outros, porque estes primeiros disseram, é por meio do príncipe dos demônios que ele expôs o demônio. Então, agora, outros para tentar Jesus. Então, veja, como aquela admiração não tem nada a ver com fé. Outros para tentar Jesus pediam-lhe um sinal do céu. Mas que é isso? Jesus acabara de libertar uma pessoa do demônio. Tem sentido pedir um sinal do céu? O interessante é que estes que pediam o sinal do céu, na verdade, não estavam dispostos a crer. Não. Era só para tentar Jesus mesmo. Era só para tentar Jesus. Né? Mas conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Em, outra, em outras palavras, é como se Jesus dissesse: mas como é que pode? Como é que pode o demônio expulsar demônio? Como é que pode
O demônio está dividido contra si mesmo. Ele vai se autodestruir. E Jesus depois diz algo, ou até mesmo o motivo pelo qual ele expulsou o demônio. Ou até mesmo como, por meio de quê? Porque disseram que Jesus tinha expulsado o demônio pelo príncipe dos demônios. E agora Jesus vai mostrar por meio de quem ele expulsou o demônio. Jesus vai dizer aqui, ó. Jesus vai dizer: Vós dizeis que é por Beelzebul que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebul que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Veja, Jesus não expulsou o demônio pelo príncipe dos demônios, isto é, por Beelzebul. Não. Jesus expulsou o demônio pelo dedo de Deus. E o que significa o dedo de Deus aqui? O dedo de Deus é a pessoa do Espírito Santo. O dedo de Deus é uma imagem na Sagrada Escritura para falar da pessoa do Espírito Santo. Ou seja, Jesus expulsou o demônio pelo poder do Espírito. E isso aqui é muito forte, porque o demônio não tem poder contra o dedo de Deus. O demônio não tem poder sobre o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é mais poderoso. E veja, o Espírito de Deus que habita você, o Espírito de Deus que habita o teu coração. Isso nos faz pensar o seguinte, meu povo: por que que muitas vezes nós somos tão medrosos com relação ao diabo, se aquele que está em nós, que vive em nós a partir do batismo que recebemos, é maior do que ele? Veja, muitas vezes nós preferimos acreditar mais na força do demônio do que no poder do dedo de Deus, do Espírito de Deus que habita em nós. Aquele que está em nós é maior. Ele está em nós. Por isso, meu povo, qual não deve ser a nossa relação com o Espírito Santo? Qual não deve ser a nossa intimidade com o Espírito Santo? Qual não deve ser a nossa comunhão com o Espírito Santo? Sim, por isso que quando nós vivemos no Espírito, segundo o Espírito, quando nós somos pessoas conduzidas, guiadas, agidas pelo Espírito, quando nós estamos em comunhão com o Espírito Santo de Deus, o demônio não pode nos tocar. Eu vejo tanta gente com medo do demônio, porque uma pessoa fez um trabalho para me fazer um mal. Peraí. Se você está em comunhão com o Espírito Santo, você não deve temer nada. Agora, você está em comunhão com o Espírito Santo? Ah, porque se você não está aí, você deve temer mesmo. Por isso, busquemos hoje o Espírito de Deus, este que habita em nós desde o nosso batismo, e vivamos uma profunda comunhão com Ele. Jesus vivia assim. Jesus vivia uma profunda comunhão com o Espírito. Jesus expulsa o demônio pelo dedo de Deus, pelo Espírito de Deus. Que assim também sejamos nós. O Espírito habita em nós. O mesmo Espírito que estava em Jesus é o mesmo que está em nós. Sejamos íntimos, sejamos amigos, vivamos em comunhão com o Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.